Olá, queridos! Venho aqui nessa tarde chuvosa de quinta-feira, conversar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades, os perrengues que os criadores de ASMR passam para conseguir postar os vídeos para que vocês assistam e relaxem e se sintam bem e tenham sono, enfim. Talvez alguns de vocês não tenham a dimensão da dificuldade que a gente tem muitas vezes. Alguns que estão começando agora a produzir conteúdo talvez estejam tendo essa noção agora do que a gente passa. Bom, são diversos fatores que acabam atrapalhando a produção de conteúdo, desde os mais básicos, que são, por exemplo, barulhos externos, né? Então, às vezes a própria chuva pode atrapalhar. Se você está gravando de dia e você não mora sozinho, como é meu caso, os seus familiares, o barulho deles, a conversa, enfim, pode atrapalhar, pode acabar vazando, aparecendo no áudio. E aí você pode dizer, é só gravar de madrugada quando todo mundo tá dormindo. Porém, nem sempre isso resolve. Por exemplo, uma coisa que eu passo muitas vezes é ronco. Barulho de ronco. Então, tipo, meu tio ronca bastante e às vezes várias vezes eu gravo ali na cozinha e o quarto dele é ali perto. Então acontece de repente ele começar a roncar loucamente no meio da noite e eu fico desesperada com medo de que vaze no áudio o som do ronco. Além de, é claro, sons na rua, uma moto que passa e faz um mega barulho, ou um carro, ou até mesmo os vizinhos, principalmente perto do final de semana, assim, sexta-feira, sábado, que acabam ficando na rua. Então, fica complicado mesmo de madrugada, que teoricamente seria o momento do dia em que tem mais tranquilidade, fica difícil. Além de outras questõezinhas como equipamento. A maioria, acho que dos criadores de ASMR brasileiros tem equipamentos bem simples, né? Algumas pessoas têm câmera, o que facilita um pouco. Outras têm gravador ou microfone, que também facilita. Porém, eu acho que a grande maioria acaba gravando no celular ou no notebook, como eu estava gravando até então. Agora eu tô gravando no meu celular novo, que tem quebrado um bom galho. Mas nem sempre isso é o suficiente. Porque, por exemplo, existe a dificuldade de, às vezes, não saber editar o vídeo ou não saber editar o áudio. E aí, de repente, acaba tendo barulho externo. Enfim, são diversos fatores e coisas que podem acontecer que você não tem muito como controlar. Como, por exemplo, essa semana eu cheguei a postar um vídeo, não sei se vocês viram, talvez tenham visto, porque né, aparece notificação para quem tá inscrito no canal. Eu postei um vídeo sobre o meu cachorro, um vídeo que eu adorei fazer, contando a nossa história, a história dele, um pouquinho dele, mostrei uns objetos, uns brinquedinhos, enfim. E aí eu postei e o meu pai veio comentar comigo que ele achava que o som tava muito baixo. Meu pai sabe que é ASMR, obviamente, e ele disse que, comparado aos outros vídeos, estava muito baixo. E aí eu fui e eu ouvi com os meus dois fones, o fone meu antigo, que é mais simplesinho, e o fone que veio com esse celular. E de fato eu percebi que estava um pouco baixo, mais baixo do que o comum. Cheguei até a postar lá no grupo de ASMR do Facebook e algumas pessoas disseram que de fato estava baixo. E o que aconteceu? Eu havia gravado esse vídeo apenas no celular. E aí eu achei que só o áudio do vídeo estava baixo. Aí eu transformei o arquivo em áudio e aumentei o volume e colei lá. Eu uso o Movie Maker para editar meus vídeos, que é o que o meu computador aguenta, né? Eu já tentei usar outros e não consigo, porque por ser muito pesado e meu computador ser um pouco lento, um pouco antigo, digamos assim. Digamos assim, não, é lento mesmo, é antigo. E aí eu coloquei lá e tava tudo certo, só que o problema foi que eu editei à tarde. No momento em que uma prima minha que mora no Japão tava aqui, ela tava indo embora, ela foi embora essa semana, ela veio pra comprar umas coisas e foi embora, então tava um pouco de barulho. Então eu não consegui ter a dimensão exata do volume, se estava realmente bom. E aí eu postei o vídeo e descobri que estava muito baixo. E aí eu tive que excluir
E o problema é que eu não salvei, eu já havia excluído o arquivo do meu computador. Ou seja, foi um vídeo jogado no lixo, uma droga, mas acontece, então eu vou ter que gravar ele de novo. E, enfim, gente, são diversas coisinhas que acabam complicando um pouco essa questão de gravar. Já é difícil gravar um vídeo comum, né? Sei lá, de qualquer outro assunto. Mas especialmente a ASMR tem todos esses detalhezinhos que deixam a gente um pouco tenso, assim, um pouco preocupado. Se realmente vai ser efetivo, se o barulho externo não vai atrapalhar, se não vai estourar algum som de repente. Então são várias coisinhas. E por que eu tô dizendo isso? Porque não acontece aqui no meu canal, felizmente, porque vocês sempre são muito doces comigo, até mesmo para criticar. Vocês são bastante educados, mas algumas pessoas, alguns criadores têm reclamado que existem pessoas muito assim grossas mesmo, né, rudes, que comentam certas coisas em relação tanto aos vídeos em si quanto a relação à questão da frequência de postagens. Que, por exemplo, eu gostaria muito de postar um vídeo toda semana, mas nem sempre é possível. Além de todos esses fatores que eu disse, tem um fator que acho que seria o principal, que é eu tenho uma vida fora do YouTube, né? O canal não é a minha fonte de renda ainda. Pode ser que um dia vire, pode ser que um dia eu gaste mais tempo me dedicando aos vídeos, mas não é o caso atualmente. Então eu tenho outras coisas para fazer e então por mais que eu me planeje e queira gravar com mais frequência e postar com mais frequência, nem sempre é possível, porque por mais que não seja muito tempo que eu leve para fazer, para gravar e para editar, é um tempo, né? E nem sempre eu tenho esse tempo disponível, né? Então, algumas pessoas não compreendem isso e acabam sendo rudes ao comentar. Até alguns criadores comentaram que existem pessoas que acabam tentando criar picuinhas, assim, né? Comentando que, mas fulana faz desse jeito. Enfim, infelizmente aqui no canal isso não acontece, mas é algo que eu tenho percebido que os criadores têm reclamado bastante. Então, eu sei que vocês são muito queridos, mas é só para reforçar a ideia de que é bacana pensar muito bem antes de comentar alguma coisa, se for fazer alguma crítica construtiva, que realmente saiba como fazer a crítica, né? Não simplesmente vomite assim o que você acha, sem se preocupar muito com o que o criador vai pensar, porque de fato o ASMR, eu acho que talvez mais do que qualquer outro tipo de conteúdo aqui no YouTube, ele é feito para vocês, ele é feito para o relaxamento de vocês, para que ajude vocês a dormir. Obviamente, né, que existe a questão de repente conseguir ganhar um dinheiro com isso. Isso é algo que, né, ninguém precisa mentir, que interessa muito, acho que a todo mundo. Apesar de eu estar muito longe disso, como eu disse, se isso acontecer vai ser algo positivo, porque seria tipo juntar as duas coisas. É, estar fazendo algo que eu gosto e ser, digamos assim, recompensada financeiramente por isso. Mas, inicialmente, a ideia original, a ideia principal de gravar ASMR é realmente ajudar as pessoas, ajudar vocês a se sentirem melhor, ajudar vocês a dormir, a relaxar, enfim. Então, eu acho que é bacana, de repente, levar isso em consideração, que a pessoa que está aqui desse lado está dedicando um tempo dela para fazer algo para o seu benefício, né? E se preocupando com todas essas questões que podem deixar qualquer um louco, assim. Enfim, gente, então eu só vim falar rapidinho sobre esse assunto porque eu acho que vale a pena e que acaba contribuindo muito para a produção de vídeos, para a continuidade dos canais, né? Porque eu acredito, e até alguns dos criadores têm até expressado assim uma profunda tristeza, né, em relação a essas críticas, esses comentários maldosos, enfim. Então imagina que chato, de repente a pessoa parar de produzir um conteúdo por conta das pessoas. Não é o meu caso, sinceramente, como eu disse, por mais que aqui no canal eu seja muito bem tratada por vocês, acho que mesmo que eu começasse a receber críticas, eu não me importaria, mas tem pessoas que se importam, então eu acho importante que vocês se importem também com isso, quando forem comentar alguma coisa. E
Enfim. Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo de ASMR. E vamos enfrentar todas essas dificuldades, porque é gostoso gravar e é gostoso ver as reações de vocês e ver que vocês estão sendo beneficiados por essa coisa doida chamada ASMR, tá bom? Até o próximo vídeo.